Caros jovens, muito boa tarde, é um prazer poder falar com vocês. Nossa aula hoje é o domínio doutrinário de terceiro NEF 2720. Uma aula maravilhosa. Então, vamos começar lendo essa escritura, né? Terceiro NEF 27, versículo 20. Ora, este é o mandamento: arrependei-vos todos vós confins da terra e vinde a mim, e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. A importância de nós aprendermos essa escritura, e não só a importância de nós aprendermos, mas nós seguirmos essa escritura. Essa é uma escritura-chave, né? Primeira coisa que o Senhor diz é nos arrepender, nos livrar de tudo que é mal. Depois, ir até Ele. Vinde a mim, ir a Cristo, e por meio desse processo fazer convênios com Ele. E aí, por meio do convênio que nós fizemos quando nós nos batizamos, o Espírito Santo tem o dom, tem a capacidade, a oportunidade de nos santificar ao longo do nosso processo. Ok? Que maravilhoso é isso, né? Santificação. Vamos ver primeiro, no contexto do Evangelho, o que significa ser santificado. Ser santificado significa que a pessoa ficar livre do pecado e se tornar limpa, pura, santa, por meio da expiação de Jesus Cristo. Isso está lá no guia do estudo das Escrituras. Eu gostaria de começar lendo essa, essa história do Elder Heine, dos 70. Ele diz assim: quando eu tinha 9 anos de idade, minha avó materna, com cabelos brancos e 1,5 metro de altura, veio para casa passar algumas semanas conosco. Certa tarde, enquanto ela estava lá, meus dois irmãos mais velhos e eu decidimos cavar um buraco em um campo do outro lado da rua de nossa casa. Não sei por que fizemos aquilo. Às vezes, meninos cavam buracos. Ficamos um pouco sujos, mas nada que nos traria muitos problemas. Outros meninos da vizinhança viram como era emocionante cavar um buraco e começaram a ajudar. Então todos nós nos sujamos ainda mais. O solo era duro, assim arrastamos uma mangueira e colocamos um pouco de água no fundo do buraco, a fim de amolecer a terra. Nós nos sujamos com um pouco mais de lama ao cavar, mas o buraco, de fato, ficou mais fundo. Além do grupo, alguém do grupo decidiu que deveríamos transformar nosso buraco em uma piscina. Então, enchemos o buraco com água. Sendo o mais jovem e querendo me sentir parte do grupo, fui convencido a pular no buraco para testá-lo. Dessa vez eu realmente me sujei. Não comecei a brincadeira planejando ficar coberto de lama, mas foi como eu fiquei no final. Nós não planejamos nos sujar, mas talvez no final do dia nós estejamos sujos. Pensem nisso, nesse paralelo que nós estamos fazendo agora. Quando começou a esfriar, atravessei a rua com a intenção de entrar em casa. Minha avó me viu na porta da frente e recusou-me a deixar entrar. Ela disse que, se me deixasse entrar, eu iria sujar de lama a casa que ela havia acabado de limpar. Então, fiz o que qualquer criança de 9 anos faria nessa situação e corri até a porta dos fundos. Mas ela foi mais rápida do que eu esperava. Fiquei furioso, bati o pé, exigi entrar em casa, mas a porta continuou fechada. Eu estava molhado, cheio de lama, com frio, e a minha indignação, imaginação de criança, pensei que morreria no meu próprio quintal. Por fim, perguntei à minha avó o que eu precisava fazer para entrar em casa. Antes que me desse conta, eu estava de pé no quintal, enquanto minha avó me lavava com uma mangueira. Após o que pareceu uma eternidade, minha avó declarou que eu estava limpo e deixou que eu entrasse em casa. Estava quente dentro de casa e eu pude vestir roupas limpas e secas. Então, minha primeira pergunta para você é: que comparações espirituais você pode fazer entre a história do Elder Heine e a nossa vida? Então, essa é a primeira pergunta que você deve responder lá no formulário. No versículo 19, tá? Que antecede o 20, que é a escritura que nós estamos estudando hoje, ele diz:
e nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa da sua fé, arrependimento de todos os seus pecados e fidelidade até o fim, tá? O processo de exercer fé em Cristo, de acreditar, de se arrepender, de mudar a sua vida, ok? Elimina nossos pecados. A fidelidade até o fim seria impossível sem a ajuda constante deste membro da Trindade, que é o Espírito Santo. O Senhor, em sua capacidade, em sua bondade e misericórdia, nos concede o Espírito Santo, para que eu e você possamos perseverar até o final do dia, até o final da semana, até o final do mês, do ano e de nossas vidas, somente por meio da ajuda dele, do Espírito Santo que é enviado por Deus e por seu Filho, Salvador Jesus Cristo, nós podemos manter nossa fidelidade. Nada que é puro vai entrar no reino dos céus. Por isso, a necessidade de fazer convênios e manter estes convênios. Segunda pergunta: o que esse versículo ensina sobre a necessidade que temos de Jesus Cristo e de sua expiação? Gostaríamos de ler algumas coisas aqui tão importantes. Tornar-se santificado por meio do Espírito Santo. Já sentiram a influência do Espírito Santo hoje? Entendam isso como uma prova de que a expiação está agindo em sua vida. Por esse motivo e por vários outros, é que estejam em lugares santos e façam coisas que convidem a influência do Espírito Santo. Sentir a influência do Espírito Santo funciona de duas maneiras. Ele habita somente em templos impuros, e a companhia do Espírito Santo nos purifica por meio da expiação de Cristo. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas essa você não deve responder no formulário, né? Você já percebeu a influência refinadora do Espírito Santo em sua vida? Lembra que é uma influência que vai ajudando você a se livrar do homem natural. Como diz, ela é refinadora, vai ajudando você a se tornar santo, como a Escritura ensina, tá? A expiação de Cristo, ela nos proporciona isso, uma santificação por meio do Espírito Santo, que é o membro da Trindade que vai nos ajudar a nos livrar disso, caso estejamos buscando o processo do arrependimento, ok? Como o arrependimento diário pode me ajudar a sentir o poder santificador do Salvador, nada é mais libertador, enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que o enfoque constante diário no arrependimento. O arrependimento não é um evento, mas ele é um processo. Não é algo que acontece apenas uma vez em preparação para o batismo. É um processo diário. Ele é a chave, esse processo diário, para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado de fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. O Senhor não espera que sejamos perfeitos nesse período de nosso progresso eterno. Entretanto, Ele espera que nos tornemos cada vez mais puros. O arrependimento diário é o caminho para a pureza, e a pureza traz poder. Como eu sou grato ao presidente Nelson por essa declaração maravilhosa. O Senhor não quer que nós nos tornemos, e é impossível cada um de nós podermos nos tornar perfeitos neste estágio que nós estamos agora. Mas por meio do arrependimento, que é um processo, podemos nos tornar cada vez mais puros e mais semelhantes ao reino de nós, ao Filho de nós, ao Filho de Deus, né, a Jesus Cristo, né? Como posso ser purificado de meus pecados depois de ser batizado? Geralmente entendemos que, condicionado ao arrependimento, a ordenança do batismo lava nossos pecados. Alguns se perguntam se foram batizados cedo demais, se não pudessem ser batizados agora e começar do zero. Mas isso não é necessário. Por meio da ordenança do sacramento, você renova os convênios feitos no batismo. Se cumprirem todas as condições de arrependimento, não importa o quanto isso seja difícil, serão perdoados e seus pensamentos não mais serão perturbados por suas transgressões. Nós realizamos uma ordenança, o batismo é uma ordenança.
Nós fazemos convênios com Deus. Eles são celebrados por meio de ordenanças. Essa é uma ordenança que nós, o sacramento é uma ordenança que nós repetimos elas repetidamente, simbolizando o grande amor que Cristo tem por cada um de nós, nos permitindo ter total perdão de nossos pecados, de ter a companhia do Espírito Santo e seguir em frente. Este é o meio. Nos arrependemos sinceramente. Pedimos perdão àqueles que precisam, que nós magoamos, que nós não fomos corretos com eles. E depois pedimos perdão a Deus e na mesa do sacramento podemos nos reconciliar novamente com o Salvador Jesus Cristo. Como o Espírito Santo nos ajuda a vivenciar o poder santificador do Salvador, o Espírito Santo desempenha um papel-chave em nos ajudar a vencer os pecados e substituí-los pelo amor e a retidão e a capacidade de guardar os mandamentos de Deus. Testemunhei o poder santificador do Espírito na vida de muitas pessoas. Tenho observado homens maus tornarem-se bons e bons homens se tornarem grandes, à medida que entregam seu coração à influência refinadora do poder do Espírito Santo. Agora veremos um pequeno vídeo onde o Elder Holland e o presidente Eyring vão nos ajudar a compreender melhor sobre essa santificação, sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. São Jesus Cristo, e como posso receber essas bênçãos? Outro jovem de Utah disse: eu nunca pude encontrar a minha resposta. Como posso acessar a expiação? É realmente só pedir a Deus que me dê a expiação na minha vida? Deixa eu tentar. Não poderia ter uma pergunta mais importante. Primeiro, algumas coisas, alguns fatos aqui. Entender, a expiação é algo que Jesus Cristo fez, não é algo em si mesmo. Ele expiou os nossos pecados. Ele pagou o preço para permitir que nós sejamos perdoados e ressuscitemos. Então, isso foi o que ele fez, que o qualificou a nos dar o perdão, para mudar nosso coração. É o Espírito Santo que faz isso, não é a expiação em si mesmo. A expiação é algo que o Salvador fez e o Pai deu a ele por causa do grande sacrifício que ele fez por nós. Deu-lhe o poder para nos perdoar. Então, quando nos perdoamos por meio da expiação, é o Salvador que está dando a você um sentimento de perdão por causa da expiação. É uma distinção importante a fazer. É muito comum para nós ouvirmos sobre a expiação como algo abstrato, mas sempre será uma extensão do Salvador. Gostaria de compartilhar um versículo. Essa é uma pergunta maravilhosa. Como posso acessar a expiação? O que significa em minha vida? E em uma noite li Moroni 8, e essa é a lição de Mormon sobre a questão do batismo. É um capítulo poderoso e está todo relacionado à expiação sobre os batismos de crianças. E o que ele falou sobre a expiação de Cristo, a graça e a bondade do Salvador. O contexto, você conhece o contexto, mas o que eu li e não tinha prestado tanta atenção é o que ele fala a respeito de todos nós. Fala sobre as bênçãos de sua expiação em nossa vida, os frutos. Depois de 25 versículos, ele diz: a remissão de pecados traz mansidão e humildade. Se entendermos a expiação, seremos mansos, humildes e muito gratos. E por causa da mansidão e a humildade, temos a presença do Espírito Santo. Então você começa a relacionar essas coisas. O Consolador, que nos enche de esperança e perfeito amor. Amor que se conserva pela diligência na oração até que venha o fim, quando todos os santos habitarão em Deus. Seremos colocados no reino celestial pela força da expiação, porque nos tornamos mansos, humildes, gratos, e isso nos traz o Espírito Santo.
Eu não sei se eu ligava o dom do Espírito Santo como uma extensão da expiação do Salvador. Como ele diz, a menos que eu saia, o Espírito Santo não possa vir. Me perguntei por muitos anos sobre isso. A menos que eu cumpra a expiação com a morte e a ressurreição, podemos acessar a expiação sendo mansos, humildes, sentindo o Espírito em nossa vida. E o Espírito Santo é o agente que limpa, que vem e pode vir. Por causa da expiação, é o Senhor Jesus Cristo que permite que o Espírito Santo venha. E então, quando ele vem a nós, nós sentimos limpos. É uma das coisas que acontecem por causa da expiação. Então, para mim, eu me preocupo com essas duas coisas. Eu pergunto, será que eu conheço? Eu sei que a expiação está funcionando da minha vida. Como eu sei disso? E eu sei, não trabalhou para mim. Será que eu tenho o desejo de não mais cometer pecados? O rei Benjamim disse, não, eu não cheguei talvez ainda lá. Eu ainda não não venci toda e qualquer tentação, mas você pode dizer que eu sou melhor do que eu sempre fui. Eu posso me sentir um pouco mais humilde, um pouco mais amável. E eu sei que isso vem por meio da expiação do Salvador. E um efeito de que ele pode, por meio da influência do Espírito Santo, isso pode mudar a minha natureza. E eu já senti isso. Eu estou me tornando melhor a cada dia. E todos nós aqui nessa sala podem ver, se você pode perceber, como é que você pode sentir a expiação. Alguns de vocês, os missionários, vão ouvir isso um dia. Há missionários que vão no campo. Maravilhoso poder aprender com o presidente Ari e com o Elder Holland a respeito do poder santificador que vem por meio do Espírito Santo. E o Elder Holland ensinou a respeito de ser manso e humilde, que são os frutos do Espírito. Esses são frutos que nós podemos saber, sentir que a expiação tem feito efeito na minha vida, na sua vida. Eles percebem que Vamos somente reler a Escritura, que ela é tão importante. E nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Nada, nem ninguém. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham se lavado as vestes em seu sangue por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e de sua fidelidade até o fim. E essa Escritura é maravilhosa. Ora, este é o mandamento. Como a gente vai conseguir o versículo 19? É fazendo o versículo 20. Arrependendo de todos os nossos pecados, ir a Cristo, ser batizado, tomar o sacramento, arrependido a cada semana, sendo santificado a cada semana por meio desse poder, se deixando moldar, como é o Espírito Santo, como é Cristo, buscando ser mais manso, ser mais humilde, mais submisso a Deus, ok? Recebendo o Espírito Santo. E assim, nós poderemos comparecer sem mancha no último dia. O que você aprendeu com o Elder Holland e com o presidente Ai a respeito do versículo 20, ok? Como podemos cumprir com isso e perseverar até o fim por meio do Espírito Santo? Que Deus possa nos abençoar. Como eu sou tão grato pelo poder santificador do Espírito Santo. Como eu sou grato por Deus atentar para todos nós e nos ajudar, nos dando um meio, um caminho pelo qual cada um de nós pode ser salvo. Que Deus possa abençoar cada um de nós ao buscar isso, ao buscar ser mais bondoso, ao buscar ser mais manso, para que possamos nos assegurar a companhia do Espírito Santo a cada dia. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.